Hello guys, how are you? Espero que estejam todos bem, né? Caminhando aí já para a reta final, graças a Deus, né? Última semaninha e a gente vai de correção de gabaritos, tá bom? Das aulas que foram anteriores. Então nós vamos aí à correção. Go! Vamos lá. Primeira atividadezinha aí. Siga as orientações abaixo para realizar a aula de hoje. Antes de entrar na tarefinha, eu vou só passar com vocês as instruções, né? Ó, faça a correção do seu caderno, de cada exercício, e coloque a letra C para os acertos e corrige as, obviamente, que não estiverem corretas, ok? Você pode também anotar as dúvidas, colocá-las no grupo do WhatsApp, né? Pedir informação para o professor, tá? Coloca o nome do professor, a disciplina, a data certinho, o número da aula e o exercício. Você tem acesso a esse número da aula aí lá no programinha do GPA, tá bom? Lembrando que todas as atividades que são produzidas, gente, durante todo esse período aí do distanciamento social, elas vão ser arquivadas nos portfólios dos alunos e elas vão servir para o quê? Como frequência e também é através dela que você vai conseguir a nota, né? Da sua participação. Então, vamos lá. Nossa aula aí do dia 8/6/2020. English Activities, ou seja, atividade de inglês, né? Vou ler para vocês primeiro aqui e depois eu explico. Today we are going to read some tests and talk about link words. Hoje nós vamos ler alguns textos e conversar sobre as link words. Aí temos a primeira atividadezinha. Os gêneros digitais, eles se caracterizam por apresentar textos mais curtos e diretos. O diálogo entre elementos verbais e audiovisuais. É aquele que eu sempre falava em sala de aula, né? Você tem tanto o texto verbal como o texto não verbal. Desse modo, ao lermos o texto digital apresentado, verificamos que o autor se encontra, e aí você tem as respectivas opções aí. Seguro de suas ações, feliz com as suas decisões, confuso com as suas decisões ou inseguro com as ações de seus familiares. Então a resposta que vai ser a certa aí, ó, é A3, confuso de suas decisões, né? Porque a hora que você conseguir fazer a interpretação do textinho, você vai chegar a essa conclusão, né? Eu sempre tenho falado para vocês que vocês podem sempre estar usando o auxílio do dicionário ou então do Google Tradutor, né? E nesse caso aí, o texto ainda está te dando a opção que você tem tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Então você tem essas duas possibilidades de interpretação de texto para que você chegue à conclusão da resposta certa, tá bom? Eu coloquei um comentáriozinho aí, ó, que ele se sente confuso ao fazer a interpretação do texto, você chegará a essa conclusão. Ele encontra-se em duas opções de decisão, né? Ou ele fala que vai assistir a TV, ou ele não sabe se vai dormir. Ok? That's ok, guys? Depois vamos para número 2. No texto digital apresentado, o personagem ele se depara com um problema. Identifique-o. A resposta certa aí vai ser: ele está com dúvida se vai assistir TV ou se ele vai para a cama mais cedo, às 9 horas. A gente vê que uma pergunta é um complemento da outra, né? Lá na pergunta anterior eu estava perguntando a interpretação que é para ficar clara é que ele ficou com dúvida. Agora já aqui na segunda você vai especificar qual que era a dúvida, né? Ou ele assiste TV ou ele vai para a cama mais cedo. O comentáriozinho é: ele se vê diante de duas opções e ele tem que fazer uma escolha. Depois, número 3. O autor usa a link word and para expressar adição e utiliza uma outra link word para expressar condição. Identifique-a. Então, a palavrinha and, ela vai representar a adição. E aí, a pergunta é para que você encontre no texto outra palavrinha que vai expressar condição.
E a resposta certa aí vai ser not sure if more excited. A palavra excited é uma link word. Ela indica uma condição. Ou seja, se você for traduzir a palavra excitado, né? De excitação. Então, que exprime, consequentemente, uma condição. Então, a respostinha aí, excite. A palavra excited, que é uma link word. Ela vai indicar uma condição, um estado de sensação, né? Quando eu fico muito excitado, ou seja, quando eu fico muito empolgado com algo, tá indicando aí uma condição. Ok? Vamos lá. Vamos ver para a número 4. A número 4 também, dando sequência, né? Estamos falando de link word. Sabemos que as link words servem para fazer relação entre as ideias e a informação expressada em uma frase, né? Vocês vão ver aí que na aula anterior a gente começou a ver essa matéria nova aí sobre as link words. Então aqui já está bem especificando aí para você qual que é o papel, o que, que ela faz, qual que é a função, né? Ela, como é que eu vou dizer para vocês? Faz uma relação entre a ideia e o que está sendo expressado. Então, o exercício é: complete as orações com as link words adequadas, observando seu valor semântico. Aí, o que você tem que fazer para responder o exercício aí? Primeiro, identificar o sujeito da frase, né? E o que a frase está dizendo. E você tem aí, entre parênteses, duas opções. Aí, você vai ver qual que vai expressar melhor, né? Então, a gente tem para a letra A: He will talk the money with him just. Aí você tem que tal. He sees sometimes he wants to buy. Então, para número 1 vai ficar in case, tá? Resposta certa aí, que fica mais adequada, in case. Para a letra B, você tem o when ou if. Qual que vai pegar melhor? Letra B, when. Depois letra C, and. E depois letra D, because. O comentário é: as palavras fazem relação de ideia e informação semântico. Adjetivo, relativa semântica. Ou seja, relativo ao significado ou ao sentido das unidades linguísticas. Ok? Espero que tenha dado para entender. Vocês podem também, qualquer coisa, me chamar lá no grupo, tá bom? Tô até olhando aqui, ó, porque o pessoal tá mandando. Hoje a gente tem aula, né? Mandando as informações aqui. Vamos lá, próximo. Próximo você tem um textinho aí, né? Immigration, com a data, centuries. From the UK, a lot of people went to this new country. They talk their language and their way of life with them from Britain. O que você tem que fazer? Tradução, né? Vai traduzir o textinho para você o quê? Conseguir fazer a interpretação que vem na perguntinha logo assim. Durante os séculos aí, ó, 19 e 20, o Reino Unido participou ativamente do processo migratório nos países da África, Ásia e América. Assim, essas pessoas levaram para esses novos países você tem letra A, inglês e a cultura do Reino Unido, B, espanhol e a política da Ásia, o inglês e a política africana, francês e a cultura do Reino Unido. É interpretar, né? A informação ela está contida dentro da expressão do texto. O texto ele aborda e traz uma informação que a língua inglesa e a cultura no Reino Unido foram levados para os novos países. Então, letra A aí, ó, inglês e a cultura do Reino Unido, né? Ah, pessoal, mas não sei, como que eu vou chegar a essa informação? Usando o Google Tradutor, né? Bem fácil, bem simplesinho aí. E para fechar o exercício, você tem que fazer exercício número 6, né? O que é? Para você copiar no seu caderno esses exemplos de link words, né? Ou seja, essas link words, elas vão dar a ideia de adição,
contraste, giving examples de causa, de efeito e de resultado. Então, você tem aí, ó, para adição, but, and to, besides, moreover, what is more, in addition to, also, as well e assim por diante. Depois você tem embaixo, contraste. Qual a ideia de palavras que trazem essa ideia de contraste, ok? Aí o exercício de número 6 era só para você copiar os exemplos dessas link words. Para quê? Qual a função? A função, gente, é fazer com que você o quê? Amplie seu vocabulário, né? Que você tome conhecimento aí de palavras que você não sabia. E agora passa a saber. Ok? Vamos lá, vamos pro próximo. Agora o gabaritozinho aí da aula do dia 22/6. Você vai ter um textinho que vai abordar sobre um tema super atual no momento, que é o quê? Coronavírus. Então, é um pedacinho de uma reportagem. E aí, o que é para fazer? Interpretação do texto para que você chegue à resposta correta, né? Então, tem o textinho. Faz o uso do Google Tradutor para te ajudar, tá bom? Faça a leitura, né? Primeiro silenciosa, com os olhos, vai identificando as palavras que você conhece. Aí, ó, no comecinho do texto aí já tem uma palavra super familiar aí, ó, family, né? Parece com o nosso português. E a gente vê aí, ó, depois vírus, depois a gente vê chemicals, fervor, vê outra palavrinha, respiratory problems, ou seja, problemas respiratórios. Sometimes, às vezes, gastrointestinal, né? Então, assim, ó, dá pra você uma leitura a priori aqui, de primeira vista, já dá pra você compreender muita coisa. Muitas palavrinhas aí no estrangeirismo, né? Ou seja, palavras que são em inglês, mas que se parecem muito com a nossa língua. Então, você tem a perguntinha que é marque true ou false, ou seja, marque verdadeiro ou falso. E você tem a letra A, B, C e D. Então tem que ver o que são as informações, né, que estão sendo afirmadas aí e ver se elas fazem junção do que está escrito no texto. Resposta correta, letter A, ou seja, letra A. Pus um comentáriozinho, a resposta verdadeira consiste na letra A, que traz a informação sobre o real acontecimento estabelecido pelo coronavírus. As demais respostas, B, C e D, são falsas, pois elas contêm informações equivocadas que não estão dentro do texto. Ler e interpretar. Então, a respostinha certa é letra A. Ok? Exercício número 2. Com base no texto, nesse mesmo texto, né, você vai retirar uma informação relacionada ao gênero reportagem, ou seja, características. O título, né? Tá aí o título, que é What is o coronavírus? O que é o coronavírus, né? Onde que o meio de divulgação, onde que a reportagem foi divulgada. O texto está em primeira pessoa e é uma linguagem direta e formal. Com base nas características do gênero em estudo, é para retirar do texto 3 elementos que comprovam as mesmas. Vou botar na matéria aí para vocês verem sobre quais são essas características. Depois, qual que é o tema da reportagem? What is the coronavirus? Coronavirus. O que é o coronavírus, né? Gente, atividade muito fácil, porque é só interpretação de texto, né? E número 4, qual o nome da revista em que a reportagem foi divulgada? Tá lá no finalzinho da reportagem, vocês têm lá o endereçozinho eletrônico, ok? Número 5. Número 5, resposta pessoal. Conte um pouco sobre a experiência da pandemia em seu cotidiano. Escolha uma frase em inglês que transpareça a sua opinião e justifique. Resposta pessoal, né? Quem optou por escrever em inglês, ótimo, perfect. Quem não, poderia responder em português mesmo, né? O próprio aluno vai relatar como tem sido seu cotidiano nessa fase de isolamento.
e pandemia, ao qual todos estamos submetidos, né? Pra gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto aí que tem mexido tanto com a gente. Pronto. É isso aí. Foram poucos exercícios, a gente teve só 2 aulas, né? Mas tá aí, se ainda tiver restado algum tipo de dúvida, gente, me chama lá no grupo, tá bom? Tô lá pra responder vocês e dar todo o apoio necessário, tá bom? Kisses, bye bye!